Oi pessoal, eu me chamo Tauan Iago e eu postei um vídeo de uma reflexão do tempo que eu estive em isolamento na Fiocruz por conta da Mpox, né? E aí, graças a Deus, no mesmo dia que eu gravei aquele vídeo eu tive alta, estou em casa hoje, mas continuo em isolamento e não posso ter contato com as pessoas porque ainda tenho algumas feridas no corpo, né? E no vídeo, várias pessoas perguntaram diversas coisas, né? Como foi a contaminação, quais foram os sintomas que eu tive. Respondi algumas pessoas por lá, porém eu resolvi gravar um novo vídeo para poder falar para vocês como foi a experiência comigo, né? Eu moro em Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que é quase um país aqui pra gente, né? Mas tive contato com uma pessoa que também testou positivo para Mpox, porém nem eu nem essa pessoa sabemos como foi essa contaminação ou onde aconteceu, né? A gente teve esse contato numa segunda-feira, e aí na terça-feira seguinte, isso foi no final do mês passado, né? Que começou os sintomas. Na terça-feira seguinte do contato, eu comecei a apresentar alguns sintomas, mas ainda não foi da Mpox específico. Eu tive uma infecção também, além da Mpox, e aí comecei com essa infecção primeiro, né? Eu apresentei dor no corpo, febre, dor de cabeça, fraqueza, diversas coisas, porque ainda estava relacionado à infecção, né? Isso na terça-feira. E aí, durante a semana foi só evoluindo, foi só piorando. Na quinta-feira, especificamente, começou a aparecer algumas bolinhas no meu corpo, né? Algumas bolinhas como se fossem bolas d'água, pequenininhas assim, tipo, como se fosse algo que fosse aparecer e sumir normalmente. Só que essas bolinhas começaram a evoluir e aí evoluíram para as feridas da Mpox em si, né? E aí eu fui ao médico, desde a primeira coisa que apareceu no meu corpo, eu fui ao médico, a gente fez diversos exames, fez diversos testes, né, para verificar diversas coisas, porque ninguém sabia o que de fato era ainda, até porque as feridas apareceram depois. E aí tudo dava negativo, eu tomei várias medicações e nada tava dando certo. E aí se passou no final de semana, né, dessa semana que eu comecei com esses sintomas, eu piorei muito, porque a febre aumentava, assim, tipo, absurdamente. Eu tava chegando a 39 graus de febre, tomava medicação para poder passar, ela aliviava um pouco, e aí passava o tempo da medicação, a febre voltava para 39 de novo. E eu fiquei assim o final de semana inteira. Além de dor no corpo, dor de cabeça, enfim. Ia ao médico, passava por uma nova avaliação em um hospital diferente, né? E aí todos achavam que eram outras coisas, passavam medicações, né, pra mim, pra antibiótico, várias coisas, e aí nada tava funcionando. E aí fui ao médico sábado, fui ao médico domingo, fui ao médico segunda, fui ao médico terça. Na terça da semana seguinte, as feridas já estavam começando a ficar semelhantes a Mpox. E aí a médica falou, cara, se eu tomar vacina, gente, eu realmente, como a maioria de vocês já tinha ouvido falar da Mpox, né? Porque é, antes do carnaval rolou aquela informação que todo mundo ficou sabendo que as pessoas falaram que ia ter uma nova, ia ser tipo um novo Covid, né? Mas não funciona dessa forma. Eu vou explicar para vocês também. E aí eu soube por isso, né? Várias pessoas estavam falando que ia aparecer essa doença, que ia acontecer, enfim. Só que eu não sabia ao fundo como funcionava, né? Tipo, eu só soube que ia ter uma nova onda de doença aqui no Rio, mas não soube como funcionava. E aí eu falei, não, não tomei a vacina. Eu soube que teve a vacinação, mas não me preocupei em me vacinar na época. E ela falou assim, olha, tá parecendo muito CMPOX. Só que aqui, né, foi na clínica da família aqui de Campo Grande, né? E ela falou assim, aqui na clínica a gente nunca teve nenhum contato com a Mpox em si. Eu vou precisar entrar em contato com a Secretaria da Saúde, né, para poder ver o que a gente tem que fazer. Ela entrou em contato e eles pediram para fazer uma coletagem, né? Para coletar da própria ferida, um pedacinho da ferida para poder levar para o laboratório. E aí ela fez, né? Ela retirou um pedacinho de 3 feridas minhas no corpo e aí enviou para esse laboratório. Isso foi na terça-feira. Aí ela falou assim, ó, vou colocar como urgência para você e aí pra gente poder ver o mais rápido possível, né? Só que aí ela passou medicação pra mim, também medicação na veia, porque eu tava sentindo muita dor já tava com desconforto absurdo, eu não conseguia ficar, tipo, sentado, eu não conseguia ficar em nenhuma posição, porque tudo incomodava e doía muito. E aí, isso na terça, né? Na quarta-feira, eu acordei ainda me sentindo muito mal. Falei assim, poxa, eu vou no Rocha Faria, né? Pra quem é aqui de Campo Grande sabe que é um hospital grande que a gente tem acesso aqui, né? Um hospital público. Fui ao Rocha Faria achando que eu pensei assim, pô, vai ser um hospital que vai me dar um suporte legal, né? E aí cheguei lá, já fui atendido pessimamente. Na classificação de risco, a enfermeira olhou pra mim e falou assim, é impossível ser Mpox, porque não dá, na época só tinha em
duas regiões, né? Tipo assim, ele não tinha espalhado pelo corpo ainda porque estava no início da mpox em si. E ela falou, impossível ser mpox, mas eu vou passar pra médica e ver o que a médica consegue fazer. Aí ela foi na médica, né, falar com ela, voltou e falou assim, olha, a médica te orientou aí pra Fiocruz direto. Lá você consegue ser atendido, eles vão te dar um suporte melhor e tudo mais. Eu falei assim, olha, mas eu não consigo chegar na Fiocruz sem ter um encaminhamento. Preciso passar pela médica para que ela faça esse encaminhamento para eu poder ir para lá. Né? Na época ainda não tinha esse resultado do exame. E aí ela falou assim, a médica vai te atender, só você esperar. Isso era 5 horas da tarde da quarta-feira. Eu fiquei aguardando, né, tipo, com uma dor absurda, eu não conseguia ficar em nenhuma posição por muito tempo direito. E aí deu 6 horas, deu 7 horas, o plantão foi trocado, né? A médica foi embora e aí entrou um novo plantão. E eu só fui atendido 8 e pouca da noite, por um outro médico que não sabia nem o que estava acontecendo. Entrei na sala, ele foi super solícito, me atendeu super bem, expliquei para ele o que estava acontecendo, né, todos os meus sintomas e tudo mais. Ele viu como é que estavam as feridas, falou assim, cara, realmente parece ser mpox, mas aqui a gente não tem nenhum procedimento para fazer exatamente para mpox. Eu vou solicitar um exame de sangue para você, vou fazer algumas medicações para dor e a gente vê o que a gente faz. Falei, tudo bem. Fui, tomei a medicação, a gente tomei 2 injeções no glúteo, né? E, nossa, horrível. Mas assim, na época deu uma aliviada, né? Um pouquinho, mas assim, nenhuma medicação passava dor de fato. Fiz o exame de sangue, demorou 3 horas para ficar pronto. Ou seja, de 8 e pouca, só fui pegar o exame, já era 11 e pouca da noite. E aí, quando deu 11 horas, a moça falou assim, que fez o exame de sangue, ela falou assim, tá bom, vou precisar refazer o exame, porque eles pediram mais, para que fosse um exame mais específico, né? Mais amplo, na verdade. E aí eu falei assim, poxa, mas eu vou ter que esperar mais 3 horas para poder ficar pronto, porque eu já tinha ficado lá quase o dia todo, né? E ela falou assim, não, vai ser mais rápido. Fiz um novo exame de sangue, né? Coletei de novo. E eu fiquei esperando, gente. Nossa, eu lembro que ficou pronto, acho que 2 horas da manhã. Meu exame de sangue, o outro que eu fiz, né? E aí já tava morrendo de fome, eu não podia sair. O hospital não me liberava a sair para poder comprar nada. Mesmo tendo cantina, tipo, no hospital eu não podia sair para poder comer nada. Isso desde 5 horas da tarde. Já era 2 horas da manhã da madrugada de quarta para quinta. E eu sem comer absolutamente nada. Comecei a ficar fraco, né? Tipo, de querer passar mal. E aí, na época, minha mãe tava me acompanhando, mas ela não pôde ficar lá dentro. Ela tava do lado de fora do hospital. E ficou lá me esperando, né? Me mandando mensagem e tudo mais. E aí eu falei pra ela assim, falei, cara, eu preciso comer, senão eu vou desmaiar aqui dentro. Aí a gente conversou com o porteiro lá, ele liberou que eu fosse rapidinho do lado de fora, comi um salgado desesperado e depois voltei lá pra dentro de novo. Aí minha mãe conseguiu entrar pra me acompanhar, né? Porque já tava vazio o hospital, porque já era de madrugada. E aí eu voltei no médico, ele falou assim, cara, seus exames de sangue deram muito, sua plaqueta tá muito baixa, chegou a 40 e eu vou precisar te internar. Tipo, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas eu vou precisar te internar pra poder te acompanhar. Falei, tudo bem. Fiquei aguardando lá pra liberar a internação. A internação saiu 5h20 da manhã, ou seja, eu fiquei basicamente 12 horas no hospital para ser internado, mas eu pensei assim, poxa, agora que eu vou ser internado, eu vou ter um cuidado, né, específico, eles vão me avaliar, vão me acompanhar, então vai ser melhor para mim. Gente, foi horrível. Primeiro eu fiquei na sala de medicação mesmo, porque não tinha espaço no hospital, né? E aí fiquei na sala de medicação, fiquei sentado numa cadeira normal, né? Tentei, né, dormir um pouquinho, mas não conseguia a posição porque era muito ruim, né? Porque a cadeira toda hora se mexia, enfim. Quem tá acostumado com o hospital público aqui no Rio sabe que é um caos. E aí, fiquei lá esperando. Amanheceu, passou uma equipe médica para poder ver quem tava ali aguardando para ir para alguma sala, né, para internação. E a médica foi me avaliar. Ela falou assim: o que aconteceu? Contei para ela novamente a história, tudo que eu tava sentindo, tudo que aconteceu durante esse tempo. E ela falou assim, cara, eu consigo ver as feridas? Eu falei, posso te mostrar? Eu mostrei pra ela. Ela falou, olha, realmente parece ser muito mpox. Vou precisar te isolar. Eu falei, tudo bem. E aí, tipo, eles me isolaram lá mesmo na sala de medicação, colocaram um tapume assim, onde eu fiquei separado, todo mundo colocou máscara, eu fiquei ali sozinho. Aí depois disso eu fui pra uma sala de isolamento em si, né? Fiquei na sala amarela. No final da sala amarela eu fiquei num quartinho assim, tipo, totalmente sozinho. Só que, gente, foi a pior coisa pra mim, porque eu fiquei literalmente jogado, assim, tipo, às traças, sabe?
Eu fiquei numa sala isolada, né? Que, tipo, as pessoas não tinham contato comigo. Os próprios técnicos, enfermeiros, enfim, não iam muito lá na sala. Como eu falei, na época eu tava sentindo uma dor absurda que nada conseguia controlar essa dor. Então, assim, eu tava numa sala totalmente gelada, com um frio absurdo, né? Tipo, eu sei que realmente precisa estar com o ar ligado para poder não circular a bactéria, o vírus, enfim. Mas, gente, eu tava numa temperatura que não precisava, assim, parecia que eu ia congelar a qualquer momento. E eu com uma dor absurda, não tinha uma campainha para chamar os profissionais, não tinha nada. Eu tinha que ficar sentado na janela que tinha, porque era assim, tipo, eu tinha a sala amarela, tinha um corredor assim, dividindo as salas e tinha a minha sala. Eu precisava ficar sentado na cama, dando tchau, até alguém de lá da outra sala me olhar para poder querer vir me ver. E aí, gente, passei uma noite, um dia e meio assim, foi horrível, de verdade, porque eu me senti foi totalmente desumano, sabe? Eu fiquei totalmente largado, me senti totalmente desamparado, foi a pior coisa pra mim, assim, de verdade. E aí, na madrugada de quinta pra sexta, uma conhecida minha que a mãe trabalha na clínica da família conseguiu, né, ver o resultado do meu exame. Tinha ficado pronto. E deu positivo pra Mpox. Aí eu chamei, fiquei lá dando tchau pra enfermeira. Ela veio e falou: Oi, pode falar. Eu falei: Não, só queria dizer que realmente saiu o resultado do teste que eu fiz, deu positivo pra Mpox. Ela falou assim: Tá bom, então eu vou precisar. Eu vou mandar pro pessoal lá, os chefes, né? Provavelmente você vai ser internado, vai ser transferido para Fiocruz. Pensei, pô, eu quero ir para Fiocruz porque eu sei que lá é um hospital de pesquisa, eu vou ser super bem atendido. E aí começou uma movimentação, meus alunos, né, eu sou professor de educação física, então meus alunos começaram a ficar loucos, todo mundo movimentando, já querendo que essa transferência fosse rápida, né? Então começou uma movimentação enorme, meus amigos, meus familiares, todo mundo postando no Instagram, enfim. E aí, graças a Deus, eu consegui a transferência bem rápida. Fui pra Fiocruz, né? E até a transferência foi, tipo, horrível, porque o cara chegou, o motorista chegou lá no quarto, né, junto com o médico, e falou assim, ó, coloca um capote e tal, a gente vai ser transferido agora. Eu falei, tudo bem. Coloquei um capote, fiquei todo de máscara, de luva, de um monte de coisa. Eu falei assim, ó, vou só pegar minhas coisas pra poder levar pra lá. Tipo, eu tava com meu carregador, identidade, coisa que tava no meu quarto. E ele falou assim, ó, você não vai poder pegar nada, você vai levar só seu celular porque tá com você. Eu falei, mas eu vou ficar sem documentação, sem nada? Ele, não, não vai levar nada. Eu falei, tá, né? Tipo, não tinha muito o que fazer. E aí eu fui transferido assim mesmo. Foi tenso, né? Porque eu não sabia muito o que estava acontecendo, mas sabia que eu ia ser bem atendido na Fiocruz. E aí eu fui pra lá, fiquei no quarto, né? Em isolamento. O quarto era super bem equipado, tinha televisão, tinha bastante coisa, mas a televisão não funcionava. Então, mas só de ter meu celular já era uma coisa muito boa. No dia que eu cheguei, era uma sexta-feira. Assim que eu cheguei lá, meu telefone descarregou, porque eu não pude levar o carregador, então eu fiquei sem comunicação com ninguém. As pessoas ficaram doidas, né? Porque eu cheguei, não consegui falar com ninguém que eu cheguei bem, e aí foi um desespero. Mas assim que eu cheguei, os médicos passaram por mim, os enfermeiros, totalmente diferente do que eu fui tratado na Rocha Faria, né? As pessoas lá não tinham medo de ir até mim porque já tinham contato com a doença desde 2022. Eles tratam a Mpox lá na Fiocruz desde 2022. E eu também não sabia disso, fiquei chocado quando soube. Enfim, passou médico, passou enfermeiro, passou fisioterapeuta, passou todo mundo por mim. Eles iam tudo equipado, né? Entravam com capote, com máscara, com touca, com luva, tudo equipado, com aquele face, aquela máscara também assim, né? Pra poder não ter contato comigo. Mas eles iam lá, conversavam, tinham todo carinho do mundo, né? Eles eram profissionais que trabalhavam por amor de fato. E aí, o tratamento em si, não existe uma medicação para Mpox específica, né? Eles estavam tratando mais a dor, então tomava medicação para dor, e estavam me dando antibiótico por conta da infecção, né? Que eu tava também, secundária. E os primeiros dias foram horríveis, eu não conseguia dormir direito, tava sendo muita secreção, então eu sentia um desconforto muito, muito ruim. E eu fiquei uns 4 dias, assim, bem intensos, né? Eu pude receber visita, mas as minhas visitas iam só até a porta, né? O quarto era totalmente fechado. E aí tinha uma porta de vidro, assim, onde as pessoas ficavam me vendo lá de fora. E eu, tipo, a gente só conseguia dar tchau, não conseguia nem se ouvir. A comunicação era, tinha que ler lábio
pra gente poder se comunicar. Mas só de ver alguém da família, os amigos que foram me visitar já era um alívio pra mim. Eu fiquei 11 dias, né, lá na Fiocruz. Como eu falei, os profissionais foram incríveis, o atendimento foi perfeito, assim, eles foram essenciais na minha recuperação. Mas, gente, o fato de estar isolado é loucura, assim, sabe? A gente teve a experiência de ficar isolado, né, na pandemia. Muitas pessoas foram para o hospital, eu imagino que deva ter sido horrível, mas a maioria ficou em casa, né? Então, assim, você ficar isolado em casa, no seu ambiente, com as pessoas que você convive, é totalmente diferente, né? É horrível, mas é totalmente diferente do que você estar trancado num quarto, sem contato com absolutamente ninguém que você conhece. Foi tenso, né? Enfim, deu tudo certo. No mesmo dia que eu gravei esse vídeo que eu postei pra vocês, eu tive alta. Eu gravei esse vídeo um pouco antes de saber que eu teria alta. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Porque eu sabia que ia vir pra casa. Como eu falei, eu continuo em casa, né? De isolamento. Não posso ter contato com as pessoas aqui também. Fico trancado no meu quarto o tempo todo. Só saio pra poder ir ao banheiro. E quando eu saio, eu vou de máscara, eu vou de luva, porque eu moro com a minha mãe, né? Divido casa com a minha mãe. Então, assim, a gente tá tendo todo cuidado pra que não aconteça nada demais. E aí eu vou falar um pouco sobre as contaminações. Gente, eu não sou especialista, não sou médico. Eu tô falando do que eu pesquisei, né, da vivência que eu tive lá na Fiocruz. A contaminação ela é feita pelo toque, né? Então, a maior contaminação é quando você encosta de fato na ferida de outra pessoa. A contaminação também acontece por beijo, quando também tem ferida, ou pelo ato sexual, né? E aí também existe a contaminação pelo ar, às vezes pela gotícula do que a pessoa fala, ou espirra, ou tosse, aí a pessoa também consegue ser contaminada, mas é uma contaminação bem mais rara de acontecer, porém é uma possibilidade. Eu, como falei, não tô tomando agora a medicação só para dor, mesmo para poder controlar, apesar de não estar sentindo mais dor, mas eles pediram para que eu continuasse tomando nessa medicação. Existe a vacina da Mpox, porém não tá mais disponível, né? Eu me informei antes de sair do hospital, eles falaram que a vacina existe, porém não tá em falta. Então, assim, agora não tem muito o que ser feito, né? E aí é isso, o vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que vocês assistam até o final, né? Esse vídeo é mais como um alerta para que vocês fiquem atentos mesmo, né? Como eu falei, eu não imaginei que eu fosse ter contato com a Mpox. Eu, como eu falei, soube, né, da existência, mas eu não imaginei de fato que eu teria Mpox. Mas, né, passei pela experiência, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus as minhas feridas também não evoluíram, né? Eu vi muitos casos de feridas que ficaram horríveis, que ficou no rosto, várias bolas, assim, foi bem complicado. As minhas eu fiquei no máximo com umas 20 no corpo, né? Mas a maioria foi muito pequena. Eu ainda tô com 2 bolinhas, uma delas é essa que tá na minha mão, tá secando já. E graças a Deus todas elas foram bem pequenas, apareceram, ficaram lá com a ferida, né, como é a ferida da Mpox, e logo secaram. Então assim, eu continuo em isolamento, né, eu preciso esperar essas feridas secarem totalmente para poder voltar para minha rotina. Então, fica aí o alerta para que vocês se cuidem, né? Tipo, toda informação é válida, é necessária. A doença tá circulando por aí. Não é para vocês também se desesperarem nem nada, mas é para que vocês prestem atenção, né? Apareceu qualquer coisa diferente no corpo de vocês, sentiu algum sintoma diferente, vai ao médico, né? Para vocês poderem ver se está acontecendo alguma coisa, porque todo cuidado é bem-vindo, né? E aí é isso. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. Se tiver mais alguma informação que vocês queiram saber, pode perguntar que eu estou disposto a ajudar, a informar o que eu souber, tá bom? Obrigado pela atenção e é isso. Um beijo.